Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos aqui ao Estúdio Aulas. Eu, professor Gustavo Amaral, na parte de Direito Administrativo, vamos dar continuidade aí ao seu curso. No nosso último encontro, estávamos falando sobre a centralização, a descentralização. Expliquei para vocês o que seria centralização, expliquei para vocês o que seria descentralização. Falamos da administração direta, falamos da administração indireta e começamos a falar das entidades administrativas. Eu disse assim para vocês que iríamos falar de algumas características que eram reconhecidas pela doutrina como características comuns, ou seja, características que estão presentes em todas essas entidades. Começamos assim, falamos da primeira característica comum, personalidade jurídica. Disse a vocês que todas elas possuem personalidade jurídica, ora de direito público, ora de direito privado. Explicamos cada uma delas. Depois falamos sobre a responsabilidade pelos seus próprios atos. Cada uma dessas entidades irão responder pelos seus próprios atos. Depois falamos da forma de criação. Disse a vocês que elas obrigatoriamente precisam de lei específica. Ora a lei específica cria, ora a lei específica autoriza a criação. E nós paramos aqui. Vamos dar continuidade. Vamos falar de mais uma característica comum. Hoje, feriado aqui, dia do servidor público, mas a gente está aqui com vocês gravando mais um encontro para que você consiga aí ingressar no tão sonhado cargo público. Próxima característica, meus amigos e amigas do coração, regime de pessoal. O que eu quero que vocês entendam? Como é o regime de pessoal dessas entidades? Professor, ao tratar de regime de pessoal, nós temos que entender a seguinte coisa. Vamos lá. Regime de pessoal. Eu quero que você lembre assim. Algumas dessas entidades estão vinculadas à regra constitucional do regime jurídico único, estabelecida no artigo 39 da CF. Olha lá. Algumas delas estão vinculadas à regra do regime jurídico único. Entenda comigo um detalhe. Quando a Constituição falou de regime jurídico único, ela não quis dizer que o regime era o estatutário ou era o seletista. Muita gente confunde isso daqui e leva isso para o concurso de maneira equivocada. Primeira coisa, no artigo 39 estabelecia-se a seguinte regra. União, estados, DF e municípios irão estabelecer um único regime de pessoal para os seus integrantes da administração direta, autárquica e fundacional. Então, observe, ela diz que deveria ser um único regime de pessoal. Em momento nenhum ela disse que deveria ser seletista ou estatutária. Ela só falou assim, ó, tem que ser um único regime de pessoal. Agora, professor, em regra, qual foi o regime escolhido pelos entes? Foi o regime estatutário, que foi a regra. Estatutário, você até pode colocar ao lado regra. Os entes políticos escolheram como regra o regime estatutário. Professor, então, quem se vincula à regra do regime jurídico único, que em regra foi o regime estatutário? As autarquias, e as fundações públicas de direito público. Agora, professor Gustavo, e quem não está sujeito a essa regra do regime jurídico único vai se vincular a qual regime? O chamado regime seletista, estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Beleza? Quem se vincula ao regime seletista? Fundação pública de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista. Elas se vinculam ao regime seletista. Beleza, meus amigos e amigas? Mais uma característica comum, então, que nós falamos, segundo o regime de pessoal. Professor, eu quero que vocês memorizem outra característica comum. Outra característica que vai ser cobrada na sua prova. Todas as entidades da administração indireta estão vinculadas a um órgão da administração direta. Lembra que eu te falei disso? Falamos lá na descentralização por outorga sobre isso, então entenda. Todas as entidades da indireta estão vinculadas a um órgão da administração direta. E este órgão da administração direta irá realizar o chamado vínculo finalístico, também chamado de tutela
administrativa, também chamado de supervisão ministerial. Então, professor, eu posso afirmar com toda certeza que todas as entidades da indireta sujeitam-se a esse controle finalístico realizado pela administração direta? Sim. Então, toda entidade da indireta fica vinculada a um órgão da administração direta e este órgão vai fazer esse controle. Por que alguns chamam de supervisão ministerial? Porque na esfera federal, o órgão que vai realizar esse controle é um ministério. Beleza até aqui? Eu quero falar de mais uma característica comum, não está aqui no quadro, mas eu vou colocar duas características comuns, além dessas aqui, que eu preciso que vocês levem para a sua prova. Entendam, todas as entidades políticas, União, Estados, DF, municípios, todas as entidades políticas podem criar entidades administrativas. Então, olha o que você vai anotar. Todas as entidades políticas podem criar entidades administrativas, sejam elas quais forem administrativas. Bacana? E uma última característica comum para a gente começar a estudar agora cada uma das entidades. Meus amigos e amigas do coração, observem isso. Todos os poderes do Estado podem criar entidades administrativas. Professor, como assim? Normalmente nós vamos ver as entidades administrativas no âmbito do poder executivo, porque é ele que vai executar as funções administrativas. Mas, professor, se perguntasse na minha prova se legislativo e judiciário podem criar entidades administrativas, o que vocês vão falar? Podem, pessoal. Então, podemos ter entidades administrativas dentro dos poderes legislativo e dos poderes judiciários. Beleza até aqui, pessoal? Então, muito bem, finalizamos as características comuns. Agora vamos começar a falar de cada uma dessas entidades. Autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Vamos lá, professor. Primeiro grupo de entidades que nós vamos falar são as chamadas autarquias, letra A. Vocês vão ver que a gente dividiu aqui em tópicos cada uma dessas entidades, para a gente analisar cada uma delas de maneira aprofundada. Olha lá, primeira característica sobre as autarquias, atividade exercida. O que eu quero que você memorize? Quais são as atividades que podem ser exercidas por uma autarquia, professor? Eu quero primeiro que vocês leiam o decreto 267, que é o decreto que trata sobre as entidades administrativas, é o Decreto-Lei 267. E lá no Decreto-Lei ele diz assim, que a autarquia é um serviço público personalizado, que tem personalidade jurídica, bacana até aqui, pessoal, que desempenha atividades próprias e típicas do Estado Central. Então, meus amigos, memorizem. As autarquias vão desempenhar atividades típicas do Estado centralizado. Aquilo que pode ser desenvolvido pelo Estado Central também pode ser desenvolvido por uma autarquia. E aí o que a gente fez no seu material? Exemplos de autarquias, vamos colocar alguns. Administrativas. Professor, o que são autarquias administrativas? São aquelas que desempenham função predominantemente administrativa. A exemplo, IBAMA, Embratur, INCRA, DENIT, DETRAN, Inmetro, bacana até aqui, pessoal. Autarquias administrativas. Professor, segundo exemplo, educacionais/culturais. Existem autarquias que desempenham atividade educacional. Nós colocamos alguns exemplos aqui, USP, UFMG, UFBA, Colégio Pedro II, pessoal, que está mantido lá na órbita da Constituição. A Constituição fala que ele será mantido na órbita TS. Autarquias reguladoras. Professor, quais são essas? As chamadas agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias. E nós colocamos exemplos aqui, Anvisa, Anatel, ANAC, ANA, ANEEL, ANTT, ADASA, entre outros exemplos de agências reguladoras. Mais um exemplo, professor, autarquias profissionais. Cuidado com essa galera aqui. O que aconteceu no caso das autarquias profissionais? Por que elas são hoje consideradas autarquias? O Supremo, na época era chamada de ADIM, não é, pessoal? Mas agora a gente está utilizando a nomenclatura ADI. Por que pararam de usar a nomenclatura? Modificar a nomenclatura, agora a gente fala via ADI. Professor, isso é sacanagem. Não é sacanagem, é verdade. Então, para o Supremo, o seguinte questionamento.
Só que a lei que criou os conselhos profissionais falava que os conselhos eram pessoas jurídicas de direito privado. E o que questionaram ao Supremo Tribunal Federal? STF, peraí, os conselhos profissionais são pessoas jurídicas de direito privado? Porque se forem, olha o entendimento, se forem, quer dizer que pessoa jurídica de direito privado pode exercer poder de polícia porque eles exercem poder de polícia em relação àqueles indivíduos que integram a categoria profissional que está sendo regulada. Levaram isso para o Supremo. E o que o Supremo falou? Os conselhos profissionais exercem poder de polícia. E o exercício de poder de polícia é a atividade de pessoa jurídica de direito público. Logo, a parte da lei dos conselhos que diz que eles são pessoas jurídicas de direito privado, não procede. O Supremo disse assim, na verdade, conselhos profissionais são pessoas jurídicas de direito público, executam poder de polícia e são enquadrados como autarquias profissionais. Então foi com essa decisão que o Supremo falou assim, ó, meu amigo e minha amiga, conselho profissional é autarquia, é pessoa jurídica de direito público e exerce poder de polícia. Bacana até aqui? Só que o que aconteceu? Muito bem, professor. Os conselhos são pessoas jurídicas de direito público, são autarquias, colocamos exemplo CREA, CRA, CRM, CRC, o CORE. Só que veio um outro questionamento. Perguntaram para o Supremo assim, Supremo, e a OAB? Isso daqui também resultou numa ação direta de inconstitucionalidade. E a OAB, Supremo? O que ela é? Por que perguntaram isso para o Supremo? Olha o questionamento. Se a OAB controla a categoria dos advogados, se ela exerce esse mesmo controle, então ela seria um conselho. E se os conselhos são autarquias, os conselhos são obrigados a fazer concurso para preencher o quadro de pessoal. Os conselhos são obrigados a realizar licitação pública. Viraram para o Supremo e falaram assim, peraí, Supremo, e por que a OAB não faz concurso? Por que a OAB não faz licitação? O que o Supremo disse, meus amigos e minhas amigas do coração? O Supremo falou assim, a OAB é uma entidade ímpar, sui generis, sem gênero definido. O Supremo disse, ela realiza um papel de relevância constitucional, mas é considerada uma entidade ímpar. Ela não integra nem a administração direta, nem a administração indireta. Ela tem até algumas características de entidades públicas, tem, mas ela não faz parte da administração. Então, na tua prova, presta atenção num detalhe. Se perguntarem se conselhos profissionais são autarquias, você vai falar o quê? São. Lembra que o Gustavo me disse. Agora, meu amigo e minha amiga, se falarem na sua prova que a OAB é uma autarquia, pode marcar errado e correr para o próximo item, porque o Supremo disse que ela não integra nem a administração direta, nem a administração indireta. É uma entidade sui generis, sem gênero definido. Bacana até aqui, pessoal. Tranquilo e calmo. Próximo tópico dentro. Só que antes da gente falar do próximo tópico, eu queria que você colocasse mais um exemplo. Faltou mais um exemplo aqui de autarquias, que é importante. Autarquias territoriais. Coloque aí, por favor. Autarquias territoriais. Professor, quais são as autarquias territoriais? Os territórios, meus amigos e amigas. Observe uma coisa. Hoje não existem mais territórios. Não tem nada a ver falar que território é autarquia, não é? Por que o Supremo disse que é? Porque não tinha onde enquadrar território. Territórios são pessoas jurídicas de direito público, só que não estavam enquadrados na Constituição, no artigo 18, como entidades políticas, não são entidades políticas. E aí, o que o Supremo fez? Já que é pessoa jurídica de direito público e eu não posso enquadrar como entidade política, vou falar que a autarquia está tudo resolvido. Só que, pessoal, territórios têm algumas características que divergem das características das autarquias. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu disse aqui que as autarquias são criadas por lei específica e essa lei é uma lei ordinária. Você lembra lá na parte de direito constitucional, como o professor falou, que a gente poderia fazer surgir um território? Lei complementar, pessoal, não é lei ordinária. Outra coisa, os territórios vão ter deputados. Quantos? 4. Tem senador?
Nenhum, zero senador, mas tem 4 deputados federais, não é? A autarquia ter deputado. E tem um outro detalhe, a Constituição diz que os territórios podem se subdividir em municípios. Espera aí, professor, quer dizer que um ente administrativo pode se subdividir em ente político. Não é o contrário, não é o ente político que cria o ente administrativo? Pois é, essas grandes divergências aí, mas aquilo e levar aquilo para o teu concurso. Aí depois, quando você passar, você vai me mandar um e-mail, a gente vai discutir lá no Facebook a natureza jurídica, de fato, do território. A gente vai marcar aí para a gente discutir no dia do seu churrasco, que você vai me convidar, eu tenho plena convicção, né, da posse. Aí você me chama lá e a gente vai falar de territórios. Bacana ter aqui, pessoal. Muito bem, vamos dar prosseguimento. Próximo tópico das autarquias, forma de criação, meus amigos e amigas. Professor, já falamos da forma de criação das autarquias, então me diga, qual é a forma de criação? Criação por meio de lei específica. Criada a lei, a autarquia já está criada. Eu não preciso de registro posterior, basta a criação da lei para a criação da autarquia. Bacana até aqui? Algumas características são fundamentais, eu preciso que vocês lembrem dessas características. Já dissemos que essa lei é uma lei ordinária. Bacana até aqui? Outro detalhe, na esfera federal, a iniciativa dessa lei, como já falamos aqui, é privativa do presidente da República. Por simetria, nos estados e no DF é do governador e nos municípios é do prefeito. Bacana até aqui? Detalhe importante. Ela é criada por lei específica e somente por lei específica pode ser extinta. Então, meus amigos, se nós quisermos extinguir uma dessas entidades, a gente tem que fazer isso por meio de quê, pessoal? Lei específica. Lei específica cria, lei específica faz a extinção. Bacana até aqui, pessoal. Muito bom. Próximo tópico. Personalidade jurídica. Já falamos. Elas são pessoas jurídicas de direito público. Personalidade jurídica de direito público. Quando elas vêm ao mundo jurídico, elas ganham a personalidade jurídica de direito público. Ótimo, professor. Próximo tópico. Regime de pessoal. Também já te disse que elas seguem a regra do regime jurídico único. E o regime jurídico único que foi escolhido em regra pelos entes políticos, inclusive na esfera federal, é o regime estatutário. Então, o pessoal dessas entidades são regulados por um estatuto próprio? Sim, por isso que é chamado de estatutário. Por exemplo, nós, servidores federais, somos regulados pela Lei 8.112/90. Professor, se o indivíduo é um servidor distrital, Lei Complementar 840, ele tem o estatuto próprio. Nós, federais, temos o nosso estatuto 8.112/90. Bacana, acompanha comigo a leitura do artigo 39 que eu já havia citado. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único. Olha lá, regime jurídico único. E planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Já havíamos falado disso. Regra do regime jurídico único, regra é o regime estatutário. Muito bem, professor.